Boa noite, meu nome é Pamela Barbosa Cofi, eu sou estudante do curso Educação do Campo da UFCM e hoje a gente vai apresentar uma aula online de Histórias. Então eu vou apresentar alguns slides para vocês. Então vou dar início. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até metade do século XX. Então, a história iniciou no ano de 1889, com a proclamação da República, o período posterior até o século XXI, período colonial até o século XVIII e no final do século XIX com o fim do escravismo. E durante essa mesma época, teve a Inconfidência Mineira e a Conjunção Baiana. Então, eles lutavam, pela independência. A República, ela nasce com aceitações das elites. Então, as elites agrárias do país aceitaram a se organizar em Estado nos modelos republicanos, porque eles estavam cansados de pagar impostos, E a República, então, ela foi dividida em fases. E a gente vai ver essas fases agora. Então, aqui eu trouxe uma chargezinha só para a gente relembrar. Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca? A República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. Este é o Marechal Deodoro da Fonseca. E foi ele quem proclamou. Então, foi dividido em fases, como eu tinha dito. Então, a primeira fase é a Primeira República, ou chamada de República Velha. Então, a proclamação da República em 1889 e a Revolução de 1930. Então, ela começou em 1809 com a República, E para o ápice dela foi a Revolução de 1930. Então, a gente depois vai ver bem direitinho o que foi essa Revolução. Inicialmente, ela teve a presidência de 2 marechais do Exército, que lhe garantiu o nome de República da Espada. Durou 2 mandatos. Então, a participação do Exército na vida política foi constante na história dos republicanos. Só para a gente enfatizar ali. A elite rural paulista e mineira deter o governo federal. Esse período foi chamado de República Oligárquica. E a Revolução de 1930 culminou com o golpe de 1930. Então, o que foi essa Revolução de 1930? Foi um movimento armado liderado pelo Estado de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. E culminou com o golpe de 1930. Então, foi assim, os mineiros, eles romperam alianças com os paulistas. Os paulistas, romperam aliança com os mineiros. E os paulistas, a oligarquia paulista, estava apoiando a candidatura de Júlio Prestes. E os mineiros, como os paulistas tinham rompido com os mineiros, eles eram a favor da candidatura do Getúlio Vargas. Então, eles culminou, esse golpe, porque Júlio Prestes ele foi um presidente eleito pelo voto popular e foi impedido de assumir, foi exilado. Então, culminou com esse golpe, E quem assumiu a candidatura de Júlio Prestes foi Getúlio Vargas. Agora vamos ver, foi nesse período, o que aconteceu nesse período? Teve uma série de revoltas urbanas e rurais. Vamos destacar a Guerra dos Canudos, de 1896 a 1897. O que foi a Guerra dos Canudos? Então, foi no interior da Bahia, na cidade de Canudos, religiosos lutaram contra o exército. E a revolta da vacina foi em 1904, o povo queria obrigatoriedade da vacina contra a varíola. A revolta foi no dia 10 e 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro. Então, fizeram um movimento para conseguir a obrigatoriedade da vacina de varíola. E
E a Revolução de 1930 foi o ápice desse processo, o que resultou no período conhecido como Era Vargas. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a Era Vargas. A Era Vargas foi de 1930 a 1945. O governo provisório dele foi de 1930 a 1934, quando ele assumiu, né, o governo de Júlio Prestes. Então, nesse governo provisório, ele soube contornar conflitos, né, entre as elites. Então, ele ficou bem visto pelas elites. E aqui eu trouxe algumas curiosidades sobre a vida, né, do Getúlio Vargas. Quem foi? Então, Getúlio Vargas nasceu em 19 de abril de 1882 na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul, e faleceu 24 de agosto de 1954 no Rio de Janeiro, capital. Ele era advogado, líder civil e político brasileiro. Então, ele foi presidente 15 anos seguidos. Ele promulgou uma série de leis que garantia alguns direitos à classe trabalhadora urbana, que ele foi uma parte bem positiva, né, do mandato dele, dos mandatos. Foi essas leis que até hoje, né, estão em vigor. Impulsionou a industrialização, o fortalecimento da burguesia industrial. Então, esses foram alguns tópicos sobre a Era Vargas. A Quarta República foi o fim da Era Vargas. Então, aqui um pouquinho sobre a Quarta República. 1945, o golpe das forças conservadoras derrubaram Getúlio Vargas, afastando as possibilidades de governos populares. Getúlio voltaria eleito em 1951 e em 1954 comete suicídio. Então, Getúlio Vargas, com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, ele perdeu muita força, então foi um período de bastante crise no governo dele. E quando ele ficou sabendo que ele ia ter que deixar o governo, né, ele cometeu o suicídio. Dando continuidade à Quarta República. Foi um período marcado por várias tentativas de golpe de Estado. O governo de JK, Juscelino Kubitschek, né, conseguiu imprimir um acelerado desenvolvimento industrial em algumas áreas. Essas medidas de mudança social iriam compor a base proposta do governo de João Goulart. Então, foi aí que iniciou a reforma agrária. As classes dominantes, mais uma vez, orquestraram um golpe do Estado, com deposição pelo exército de João Goulart em 1964. E aí a gente entra agora na ditadura militar, né, que iniciou 1º de abril de 1964. Então, inúmeros grupos políticos foram cassados. O que diferenciou o período foi a sistematização e a repressão estatal, aliada ao incentivo do desenvolvimento econômico, impedindo o exercício da oposição política. A ditadura existiu até 1985 e surgiu um vigoroso movimento sindical até a década de 1970. Então, esse período foi marcado por muita repressão, né? As pessoas não tinham que ficar até uma certa hora, não podia sair mais para a rua. Então, foi um período bem difícil, né? Agora a gente dá entrada na Nova República. Iniciou-se com o governo de José Sarney. Sarney foi eleito através de voto indireto promulgado em 1988. Então, o governo dele foi de 1885 a 1990. Ele foi de PMDB, desconfiança inicial, passado ligado à ditadura militar, aumento da credibilidade, eleições presidenciais seriam reestabelecidas, voto para analfabetos, liberdade partidária e liberdade sindical. Convocação da Assembleia Nacional Constituinte, formada por deputados eleitos para o Congresso Nacional em 1986. Dando continuidade à Nova República, o primeiro presidente eleito diretamente desde 1960 foi o Fernando Collor de Mello, em 1989. Porém,
Os escândalos de corrupção fizeram renunciar em 1992. Então, ele foi de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992. A candidatura foi marcada por discurso de combate a marajás, modernização e estruturas estatais, apoio de grupos de comunicação, eleito após um processo repleto de tensões e apoio a grupos conservadores. Então ele foi marcado por escândalos, né? E também pelos caras pintadas, né, que saíram na rua para fazer um movimento, né? Porque queriam o impeachment dele. E quando ele soube que ele estava sendo, que ele ia ter o impeachment, que denunciaram ele, ele resolveu renunciar o mandato. E também foi o congelamento das poupanças, né? Ele congelou a poupança das pessoas. Dando continuidade à nova república foi o Fernando Henrique Cardoso, com um plano real, né, que está até hoje, pode garantir a estabilidade econômica e o governo até 2002, quando foi substituído por Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele foi reeleito, né? Foi de 1994 a 2002. Ele teve reeleição. Privatizações, ele privatizou bastante indústrias, né? Proer e Proar. Reeleições, uma para a gente enfatizar, né, que ele privatizou foi a Vale do Rio Doce. Nova República, dando continuidade, né, ao governo Lula, foi de 2010 a 2010. Também foi reeleito, né. Políticas sociais, eles voltavam muito pro povo, né, marcado, né, pelo Bolsa Família, né, Vale Gás. Políticas educacionais, crescimento econômico. E o mensalão, né? Então, o escândalo do governo dele deu no governo da Dilma, né? Que agora a gente vai ver. A eleição da primeira mulher para presidente da República em 2010. Manifestações, operações Lava Jato, crise econômica e impeachment. Então, o mandato dela foi reeleita, né, mas ela não conseguiu terminar o segundo mandato porque ela teve o impeachment. Foi marcado, né, como ela dava continuidade ao governo do Lula, estourou tudo no governo dela. Então, para finalizar, eu trouxe uma atividade, né, para aprofundar os conteúdos, para vocês pesquisarem sobre o nascimento da República do Brasil, o processo histórico da metade do século XX. Eu quero que vocês se aprofundem no conteúdo, né? Destacando o que mais chamou a atenção de vocês, levando assim, vocês pensando assim, trazendo para nossa realidade. O que aconteceu? O que está marcado na reeleições dos republicanos até agora? O que sempre acontece nos governos? Que nem no nosso governo aqui, com o nosso prefeito. O que sempre está marcado? Sempre está marcado escândalos, né? Corrupção. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês pesquisem e para a gente fazer um debate na próxima aula. Então, esse foi a aula de História, aula online. Então, boa noite.